Eu havia feito uma pergunta aos dois, né? Quem começa pela ordem? Vai com o senhor? Aline, por favor. Ladies first. É aquilo que a gente eu sempre bato na tecla, e você também acabou de falar, que a educação começa na escola. Quando a gente começa a falar, tirar esse tabu sobre sexo, tirar esse tabu sobre falar sobre isso, né? Começa naquela menina pequenininha, que um dia ela vai ser mãe também, e ela aprendeu na escola que isso Naquele não é... menino pequenininho. Pequenininho, aprendeu na escola, e vai ensinar para os filhos dele. Talvez ele não tenha do pai, mas ele vai ensinar na frente, tá? É importante acolher essa mulher também, do jeito que você falou, né? Vítima de tantas coisas, né? Eu vejo que a mulher, ela tem que ser tudo, como você disse. Ela tem que estar bonita, ela tem que estar magra, ela tem que cozinhar bem, ela tem que estar com bom humor, ela tem que ser mãe, esposa, mulher, amiga, profissional. Ela tem que estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Isso às vezes cansa. A gente, como mulher, sabe, cansa, fica difícil, ainda mais essa mulher que não tem acesso, né? Então tem que respeitar isso. Políticas de saúde devem ser implementadas sim, com urgência, para a gente trabalhar nessa base da pirâmide, para que a gente não chegue e ter que tratar lá na frente, que é muito mais difícil, muito mais complexo e dispendioso para o governo, para o Estado, para a saúde, ter que tratar o câncer. Concordo com você de tudo que você disse. Olha, é interessantíssimo, a gente viu uma realidade. Nós estamos num estrato social que a nossa realidade é totalmente diferente daqueles menos favorecidos. Porque eu assisti há algum tempo atrás um filme na Netflix chamado Padman. Não sei se você já vi. Bem, vou causar um spoiler mesmo, não tem problema nenhum. Esse rapaz, é uma história real de alguém que recebeu até um prêmio na ONU por conta do trabalho que ele fez em relação à pobreza menstrual na Índia. E quando a gente fala pobreza menstrual, ninguém entende muito bem o que é, né? E pobreza menstrual é aquela menina que começou a menstruar e não tem um dinheiro para comprar um absorvente. Então ela vai utilizar uma estopa, um trapo, um pano, papel higiênico, uma jornal, folha, qualquer coisa, porque essa menina ela não tem dinheiro. E às vezes ela deixa de ir à escola para estudar por conta dessa pobreza menstrual. E por conta disso, o acesso ao aprendizado da mulher, da menina, já é menor do que do menino. Os homens talvez não consigam compreender e entender essa realidade porque não é deles, biologicamente não é. Então, quando a gente fala sobre pobreza menstrual, eu até cito aqui a Cris da Alvorada, uma moça que tem um trabalho social enorme nesse quesito da pobreza menstrual, com distribuição de absorvente, mas não só distribuição de absorvente, distribui também conhecimento, que é o que a gente estava conversando aqui, distribui também informação, aprendizado, para que essas moças, essas famílias sejam alcançadas com conhecimento. Conhecimento só é bom quando é compartilhado, eu costumo repetir isso daqui. E conhecimento e educação é transformador. Então, eu acho que as políticas públicas que a gente precisa engajar, solicitar, cobrar, são políticas voltadas para a educação. A educação é transformadora, o conhecimento é transformador e a gente precisa estimular que não somente na escola, mas nos centros sociais, nas próprias famílias, nas igrejas, nas escolas também, haja rodas de conversa para que se estabeleça uma difusão do conhecimento da informação em vários canais, em vários aspectos e em várias áreas. É necessário que se faça isso, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, e mais desenvolvida, sobretudo mais desenvolvida. Um dado, Jackson Nascimento também, eu acho que isso você compartilha também na gente na profissão de jornalista. A gente sempre trabalha em bastidor de campanha, fazendo, enquanto jornalista, também cobre tudo, né? E acaba trabalhando em agências e etc e tal, né? Isso a gente já tem aí, acumula, acho que mais de 20 campanhas políticas que a gente já deve ter trabalhado. Então a gente participa
de muitas qualis, de muitas quantis, de muitas pesquisas, né? Então a gente Exatamente. sempre sabe o perfil, né? Numa das últimas que eu participei, tinha um perfil que eu achei interessante. Disse que a população do Amazonas e também da região norte como um todo, né? Ela fazia o seguinte, ela saía de dentro dos interiores, né? Às vezes migravam para outros estados ou iam, feito um êxodo, para as capitais principais. No caso aqui, Belém e Manaus, que são as que mais disponibilizam oportunidade, né? E o pai dizia para o filho, olha, meu filho tem que ir para a capital para ser doutor. Nessa pesquisa foi apontado, nascimento, ouvinte, doutor, doutora, que a maioria dos jovens que chegam na capital, hoje, a capital do estado do Amazonas e do Pará, tem um nível de graduação superior impressionante, um dos melhores do Brasil, per capita. Só que quando a gente vai, aí eu entro no quesito educação, o que é educar por educar? O que é que você educar por simplesmente dizer que tem a graduação? A gente viu aí no Japão buscando a mão de obra técnica, porque o país inteiro é graduado, né? Então, onde vou disponibilizar? O que eu vou fazer com esse jovem, com essa mulher que conseguiu mesmo, tendo 3, 4, 5, 6 filhos, saindo de casa cedo, ela conseguiu se graduar. Esse homem conseguiu se graduar. Mas eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. É um conjunto de multiplataformas para que você consiga ter uma segurança para chegar até o ginecologista, para chegar ao cardiologista. Porque toda ao meu redor, a minha periferia, né, aquilo que me cerca e que me dá a condição, que é o próprio estado, ele não funciona. Ou é uma UBS que não está funcionando, ou é o ônibus que quebrou, ou é o trabalho que eu não tenho, que eu sou graduado e eu não tenho onde trabalhar, né? E não tem porquê. Então, esse cara que se graduou é o cara que chega com o pai e diz assim, o senhor vai ter que votar nesse cara aqui, ó. E a família vota em quem o filho, que é doutor, diz para votar, sendo que o filho nem trabalhar, não trabalha. O pai continua sustentando ele lá do interior. A gente vai voltar... O senhor entende, doutor? O senhor Eu entende, entendo doutora? perfeitamente. Né? Perfeitamente. Que é uma condição de bolha, né? A gente vive numa bolha. Bolha, né? É o que Platão falava 400 anos antes de Cristo, mito da caverna. Mito da caverna. Saiu de Exatamente foi longe. o mito Sou da fã do caverna. Grangeiro. Olha. Sabe por quê? Porque as pessoas elas estão olhando para a parede aprisionadas por uma realidade totalmente absurda, que elas não se percebem dentro dessa realidade e olham para aquelas figuras, aquelas alegorias e acham que aquela é a realidade, que elas não vão sair. Mas uma pessoa consegue se libertar, vai e sai da caverna, e essa pessoa precisa voltar Para dizer, né? para dizer àquelas que estão ali aprisionadas ainda e tendo como aquilo como uma pura realidade, que aquilo é uma fantasia, que aquilo não pode acontecer e não pode se perpetuar. Vender o seu voto por 50, 100, 200, 300 reais é permanecer aprisionado na caverna. Porque se você levar em consideração 300 reais que você está vendendo o seu voto, você vai estar dando 20 centavos por dia para aquela pessoa que ficou 4 anos no poder. E ela não te deve absolutamente mais nada, você já vendeu o seu voto. Por 20 centavos, né? 20 centavos por dia. E colocando tua vida inteira e da tua Não família dá para nas você mãos da... comer. Não. Não dá para você comer. Por uma única pessoa é fantástico. exatamente. Geralmente tem 4 em casa. Então o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente precisa de uma transformação social, e essa transformação social só vem com educação. Essa transformação, agora a educação não é educação per si, de um canudo, de uma graduação, é uma educação transformadora. Você ser transformado é você sair da caverna, recebeu aquele diploma, volta lá para transformar aqueles que estão aprisionados. Essa sensação a senhora sente quando adentra o seu consultório e ao seu consultório também, Sim, doutor? muito. Que você transforma a vida dos seus. Desculpa, Aline, Muito. deixa eu só dar uma... Eu não sei se eu já contei isso daqui, mas é uma percepção que eu tive. Eu atendia no Iranduba há muitos anos atrás, nem havia ponte ainda. E eu deixava o meu carro aqui, atravessava de a jato, pegava um táxi, ia para Irandão, de a jato. Pegava um táxi, ia para a cidade de Iranduba, para a sede, atendia de manhã, à tarde voltava.
E eu atendia muita gente da zona rural, que chegava lá de ônibus da zona rural. E me chegou, e eu estranhava, porque depois que eu fazia a receita, atendia paciente, algumas delas, paravam diante da porta e não conseguiam abrir a porta. Então a realidade daquela pessoa era justamente a seguinte: ela não tinha uma porta em casa, ela não tinha uma fechadura em casa, provavelmente era um arame amarrado num prego, então ela tinha uma dificuldade de treinar. Então a realidade daquela pessoa era provavelmente paupérrima, muito pobre, e ela vivia numa situação totalmente alheia. E eu comecei a perceber que às vezes a instrução que eu passava e escrevia no receituário talvez não fosse suficiente. Então comecei a desenhar no receituário para essas pessoas que tinham eram mais humildes, né, vamos dizer assim. Aline, desculpa, eu te interrompi. Eu trabalhei também em Parintins, apesar de ser um município um pouco maior, né, mas também eu me deparava muito com isso, né. Elas não é uma situação tão de pobreza extrema que elas não sabem. A gente explicava aquela receita e elas não entendiam o que é que estava acontecendo. E a gente tem que bater na tecla sempre, né? Começar com políticas de educação. Educar e informar. E é só através disso que a gente vai conseguir mudar essa sociedade. Senão, Perfeito. agora nós somos instrumentos, né, Marcos? Porque a gente pode transformar numa consulta, né, o olho no olho, né? Como dona fulana, chamar pelo nome, ensina a escrever bonitinho, não com aquela letra que ela não vai entender. Às vezes ela não sabe ler e com aquela letra também que ela não vai entender. Então o médico também ele tem papel muito importante, né? Humanizar em todos os cantos, tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Então aquela pessoa que está ali, o amor de alguém, respeitá-la, dar entrada, saída, né? Em todos os cantos, trabalhando na rede particular ou na rede pública, né? O respeito, e essa pessoa acaba se transformando a partir daí também. A gente recebeu a doutora Aline, obrigada pela sua vinda. Doutora Aline, médica ginecologista e obstetra, Aline Frota. Doutor Marcos Grangeiro, nosso colunista de toda quinta-feira, ele que sempre comanda aqui a coluna Momento Saúde, trazendo figuras importantes, profissionais importantes que atuam na medicina e também na área da saúde para contribuir com a melhora da sua vida e seu bem-estar. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Posso contar uma historinha? Nós temos 1 minuto. 1 minuto é suficiente. Olha só, Aline, você é casada com o Leonardo Gobira, né? O Leonardo Gobira tem uma participação e foi utilizado num determinado momento para ser quem eu sou hoje. Por que eu te digo isso? Talvez ele não saiba Ele está te ouvindo. o quanto foi utilizado. Então, ouve aí, Leonardo. Talvez seja a primeira vez que você ouve essa história. Eu sou casado há 15 anos com a Cecília Grangeiro. Eu conheci a Cecília no infarto do tio dela. E pela primeira vez, nunca haviam me chamado, alguém me chamou para atender esse infarto, nesse hospital. No Hospital Pronto-Socorro, na época. O Leonardo dava plantão lá, aí ele me ligou, dizendo, tem um paciente aqui infartado. Era o tio da Cecília. E foi através daí que eu conheci a Cecília e meses depois nós casamos, né? E o Leonardo participou dessa... Foi utilizado... Isso dá um filme, hein? Foi utilizado, exatamente. Aí imagina o Leonardo, né? Doutor Leonardo, você está ouvindo? Imagina o senhor, doutor. Lá na mesa, ligando, ei, Grangeiro, socorro, vem aqui e tal. Aí aparece o clima, bem novela mexicana. Cecília entrando, aí os dois se olhando. Na verdade, eu passei assim... E quando ouviu... Tipo, aquela passagem assim, bem em câmera lenta, ela ficou me olhando, eu percebi quando ela me acompanhou. Foi o inverso. Ele já tem um roteiro. Te amo, Cecília. Beijo. Eu também te amo, Cecília. Ela é linda. Ela é uma maravilha. Ela é linda. Delícia de pessoa. Obrigado, Aline. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, eu estou viu? muito feliz. Sempre essa coisa de poder informar, o ato de eu poder trabalhar com isso, eu gosto muito. Antes de eu ser médica, eu era professora, então eu gosto bastante disso.
Eu estou à disposição, tá? Sempre que vocês quiserem conversar comigo, pode me chamar, eu gosto disso. Me sigam nas redes sociais também, no Instagram, DRA, que é doutora.aline_frota_gubira. E é isso, gente, muito grata. Estou muito feliz. Também, a gente também.